Olá, sejam todos muito bem-vindos para o nosso momento de leitura bíblica de hoje, que vai ser de Salmo 78. E para abrir aqui, a nossa leitura, temos como título do devocional Café com Deus Pai: Você foi sonhado por Deus. A frase de reflexão hoje é: as mentiras que tentam aprisionar sua mente já foram desfeitas pela morte de Jesus na cruz. Hoje é o dia 194 de 365 dias. A leitura será de Salmo 78 e a palavra-chave é filiação. A palavra para a gente refletir hoje, então, é filiação, Lembrarmos aí da nossa filiação, que somos todos, então, filhos de Deus, Filhos do Pai. Então, se você tem a sua Bíblia aí, física, e quiser acompanhar, faremos então a leitura de Salmo 78. Poema da família de Asaf. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros, armados, viraram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudesse passar, fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como o que flui às profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuarão a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que, quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir a carne seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas do céu, fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso, ele encerrou os dias deles com um sopro e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles buscavam, com fervor se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu.
vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira, que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue. Eles não mais conseguiam beber das suas águas, e enviou enxames de moscas que os devoraram, e rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vidas com o saraiva e as suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado dele ao granizo, os seus rebanhos aos raios, quando atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as premissas do vigor varonil das tendas de Cã. Mas tirou o seu povo como ovelhas e o conduziu como a um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira de sua terra santa, aos montes que sua mão direita conquistou. Expulsou nações de lá que lá estavam. Distribuiu-lhes as terras por herança, e deu suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo, não obedeceram aos seus testemunhos. Foram desleais e infiéis, como os seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os altares idólatras, com seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Sabendo Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu seus jovens, e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada. As viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou como que deu um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho. Fez retroceder os golpes dos seus adversários e os entregou à permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Construiu o seu santuário como as alturas, como a terra firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreiro de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo de Israel, sua herança, e de coração íntegro Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Amém. Amém. Bom, o Salmo 78, né, ele é um salmo que relembra o quê? A fidelidade de Deus e ao mesmo tempo, né, a teimosia de um povo, né, do povo ali da antiguidade, né. É um chamado também, né, esse salmo, para os ensinamentos às novas gerações, né? Manter o quê? Manter o coração alinhado com as promessas, né, e a provisão que Deus tem para cada um, né, para cada povo, na sua época correta, né? E que mesmo em tempos difíceis o povo deveria confiar e não provocar então a ira de Deus. Assim fala o Salmo 79. E ele traz para nós o quê? Lições, né? De que a gente deve sempre se lembrar do que Deus já fez, né? Porque a gente às vezes vive momentos, né, difíceis e a gente só fica ali provocando Deus, né? Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? E esquecemos de tudo que ele já fez, né? De todas as maravilhas, de todos os milagres, de todas as vitórias que ele nos dá todos os dias, dos livramentos, né? E ele tem para nós provisões, promessas, né? Que só devemos então confiar e esperar o tempo correto.
Fala também sobre os ensinamentos das novas gerações, né? Fala o quê? Do amor de Deus, para que a gente repasse isso aos nossos filhos e os nossos filhos aos filhos deles, né? E também para as pessoas ao nosso redor. E hoje nós temos aí, vivemos, né? Com essas gerações futuras, de difícil, né, entendimento, às vezes de difícil envolvimento com a palavra, porque são gerações imediatistas, né? Hoje em dia, né, os jovens querem as coisas muito imediato, sempre no seu tempo, né? E às vezes os pais encontram aí muita dificuldade de envolver os seus filhos, né, na palavra, de fazer de repente a leitura bíblica, de levá-los, né, à igreja. Então, Deus nos pede para que a gente sempre fale de sua palavra, para que a gente sempre traga ensinamento, principalmente para os nossos filhos, porque são eles que irão conduzir e levar a palavra para as gerações futuras. Não endureça o coração, né? Então, escolher o quê? Crer no que Deus tem para nós de melhor, mesmo quando os tempos são difíceis, mesmo quando a gente não vê. E a obediência abre o caminho. Então, quando nós obedecemos a palavra, o caminho se abre. Deus tem provisões e promessas maravilhosas para todos nós. Então, quando nós seguimos em obediência os seus mandamentos, Ele também é justo, né? E sempre fará a sua parte. Então, nós também devemos fazer a nossa. Então, esses são os ensinamentos que traz aí Salmo 79, né? E o versículo-chave que eu separei hoje é: eles esqueceram que ele havia feito, as maravilhas que lhe mostrara. Então, Salmo 78, 11. E a oração para a gente finalizar, né? Aqui é: Senhor, hoje eu te trago pelos livramentos, hoje eu te agradeço pelos livramentos e provisões que já me destes. Ajude-me a confiar mais, reclamar menos e a ensinar com fidelidade teus caminhos aos que me cercam. Não quero ter um coração teimoso, mas um coração obediente, confiante e grato. Que eu nunca me esqueça das tuas maravilhas e dos teus feitos já em minha vida. Amém. Então essa é a palavra de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que possamos refletir também sobre a palavra filiação, né? Que trouxe pra gente hoje e veio de encontro aqui com os Salmos, né? Essa parte de reflexão, então que a gente possa, né, trazer aí esses ensinamentos aos nossos filhos, né, sempre estar levando para eles a palavra e conduzindo-os pelo melhor caminho, né, o caminho da obediência e da fé. Amém? Então é isso, nos vemos amanhã na próxima leitura bíblica. Tchau!